Olá amigos, daqui o vosso companheiro de aventuras João Ribeiro para um vídeo sobre CSS, ok? E vocês poderão pensar, bom, mas porquê que ele veio agora falar sobre CSS? Há aqui alguma razão específica? Saiu qualquer coisa nova? Não, eu estava no outro dia a ver um vídeo, aliás, vários vídeos no YouTube, e estava a ver um vídeo num canal que eu acompanho com alguma regularidade, sobre, obviamente, linguagens de programação, e o autor desse canal, ou a pessoa que faz os conteúdos para esse canal, estava a falar precisamente sobre a questão de, será que nós devemos aprender CSS de forma aprofundada ou utilizar nos nossos projetos uma framework de CSS. E há algumas que eu vos vou mostrar já, eu tenho aqui 3 reservadas para vos mostrar, que são aquelas que eu acho mais interessantes, mas em resposta a essa questão que ele colocava, ele próprio respondia dizendo que o que há de melhor, na opinião dele, obviamente, é nós aprendermos o máximo de CSS possível para evitarmos utilizar essas bibliotecas. Bom, eu vou explicar qual era o ponto de situação, ou melhor, a ideia que estava por trás desta opinião dele. Ele diz que, por exemplo, utilizando o Bootstrap, que é então aqui uma das frameworks mais utilizadas para organização de layouts de páginas de HTML, ele dizia que cada vez que nós usamos o Bootstrap numa nossa aplicação, a tendência é para que as aplicações ou as páginas web comecem a ficar todas formatadas com um aspecto visual muito semelhante. Ora, eu discordo completamente desta opinião por uma razão muito simples. Eu, a nível profissional, trabalho com projetos muito diversificados e com colegas de trabalho que utilizam diariamente o Bootstrap e nós não somos obrigados a utilizar uma framework, como é o caso do Bootstrap, na sua plenitude. Nós podemos tirar partido do Bootstrap, por exemplo, apenas pelo simples facto de que ele torna o nosso site responsivo. Nós utilizando o sistema de grid, que é um sistema que não é sequer visual, porquê? Porque ele não tem cores, não tem nada desse género, é apenas uma forma de organização do nosso layout, nós conseguimos criar muito rapidamente um sistema responsivo. Se nós quisermos aprender CSS de base, de facto o CSS tem funcionalidades extraordinárias, como é o caso da Flexbox, etc., ou Flex, simplesmente, em que nós podemos criar e organizar o nosso layout escrevendo o nosso próprio CSS. Qual é o grande perigo? E eu tive o cuidado de deixar ficar um comentário, que depois foi inclusive até referenciado por alguns subscritores do canal, que há que terem atenção quando nós nos aventuramos a escrever todo o CSS que está na base do funcionamento do layout da nossa aplicação, corremos o risco de criar algo que pode ser incompatível com alguns browsers, ok? E quando nós utilizamos uma framework, como é o caso do Bootstrap, ou das outras que eu já vos vou mostrar, o que acontece é que quem desenvolveu essas frameworks já teve a preocupação de fazer com que essas frameworks funcionem, ou sejam, compatíveis o mais possível com todos os browsers que existem. Nós continuamos a ter browsers que são, infelizmente, utilizados por muitos utilizadores, como é o caso do Internet Explorer, o 9, o 11, etc. Ainda há gente que utiliza o Internet Explorer, por incrível que pareça, e muito do código de CSS que existe mais recente não é compatível, por exemplo, com algumas versões do Internet Explorer. O que é que isso significa? Que nós podemos estar a desenvolver um projeto de HTML com um CSS completamente escrito por nós e extraordinariamente bonito e bem elaborado e responsivo, etc., mas que depois não vai funcionar corretamente num browser mais antigo ou um browser com um critério de compatibilidade muito inferior àquilo que é normal. Então, eu, ao contrário do que esse autor diz, eu digo muito claramente que vocês devem tirar partido, de facto, dos conhecimentos todos que tiverem de CSS, mas, no mínimo, não há que inventar a roda, porque ela já está inventada. Se, de facto, nós temos necessidade de organizar os nossos layouts de uma forma simples, rápida, prototipar o nosso projeto de uma forma muito rápida, porquê que nós não podemos utilizar uma framework? Então, nós temos aqui, eu tenho aqui 3 exemplos. O mais comum, aquele que eu pessoalmente também utilizo quase em exclusividade, que é o Bootstrap. O Bootstrap é, para quem não conhece, uma biblioteca de CSS, não se pode considerar que seja propriamente uma framework, mas é uma biblioteca de CSS que nos permite então organizar os layouts de uma forma extraordinariamente simples. É uma biblioteca bastante extensa, portanto
para se utilizar de uma forma muito aprofundada, é preciso consultar a documentação. Eu relembro que neste caso a documentação está extraordinariamente bem organizada, é possível pesquisar essa documentação para encontrarmos o que é que pretendemos. E depois, obviamente, nós temos aqui a questão dos layouts, como é que os layouts são organizados, como é que nós fazemos alinhamentos, com exemplos, etc. Tudo de uma forma muito bem descritiva, muito interessante e que facilmente qualquer programador web consegue aprender em poucas horas, ok? Eu arriscaria a dizer que aprende-se a utilizar o Bootstrap relativamente rápido. Bom, por falar em relativamente rápido, há uma outra biblioteca muito interessante, eu nunca a utilizei, mas vou utilizar em alguns projetos futuros, que é o Materialize. O Materialize vem na sequência desta ideia Materialize que a Google tem, tentar criar uma linguagem visual para a web, e neste caso o Materialize CSS porque é este o site que nós estamos a ver, é também uma biblioteca muito semelhante ao Bootstrap, e que contém todos os componentes que nós estamos habituados a ver numa página web, nomeadamente botões. Vocês veem aqui que temos botões com ícones, etc. E depois temos os exemplos de como é que nós fazemos para podermos ter um botão com este tipo de efeito visual, ou um botão floating, ou um botão flat, ou um botão para submissão, etc. E portanto temos aqui o código todo. É muito fácil conseguir usar este tipo de bibliotecas. Vocês apenas terão que ter ali sempre à mão a questão da consulta. E já agora, para terminar este vídeo, que já vai um bocadinho mais longo do que aquilo que era expectável, o Semantic UI, que também é muito interessante. Chama-se Semantic UI porque o nome das classes é muito mais fácil de associar àquilo que pretendemos obter. Okay? Então, se formos aqui ao Get Started, nós vamos ter também uma documentação bastante detalhada sobre como é que nós criamos botões. E reparem, cá estão então os botõezinhos a serem apresentados, como é que nós podemos criar aqui este tipo de aspecto visual para cada um destes botões. É muito fácil, nós vermos aqui, temos o source code, isto é, clicamos aqui e vamos ter então aqui por baixo o código fonte que permite criar tudo isto que aqui está. Isto é, por exemplo, o botão Next, nós temos aqui o Right Arrow Icon, enfim. Reparem como os botões têm logo estas animações. Para que inventar a rota se de facto ela já está inventada? Então, como conselho final deste vídeo, eu digo-vos muito sinceramente, acho que vocês, tendo tempo, devem procurar estudar CSS, perceber como é que vocês podem até inclusive fazer um override das configurações que vêm das bibliotecas que vocês usam, porque é possível vocês colocarem uma biblioteca, não gostam da cor do botão e podem alterá-la com alguma relativa facilidade, estudar Flex, etc., formas mais avançadas de organização. Cá está o Flexbox, por exemplo, em que nós temos aqui também um sistema de colunas, etc. Reparem aqui nas questões da compatibilidade, é preciso ter muita atenção a isso. Tem aqui alguns exemplos de como é que nós podemos escrever então o código de CSS, mas, mais uma vez, volto a sublinhar, não procurem inventar aquilo que já está feito e, sempre que possível, se vocês acharem que é o mais adequado e mais rápido, utilizem uma biblioteca de CSS porque vos vai facilitar muito a vida.